Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, pam, parararara. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Não se assuste, todo professor tem um pouquinho de loucura, né? Tem um grito de guerra. Eu faço pam, pam, param, pam, 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 pararara. Pam, bam, baram, bam, 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 bararara. Fala, galerinha! É isso aí, galerinha. Mais uma atualização para vocês, dos amantes da biologia. Tem no Facebook, canal no YouTube, videoaula e podcast. É o xodó do momento, podcast. Atualizações no IG de estudo, que é 90% só de estudo. Tem os besterol lá do professor. Mas é o Instagram, atualizo também. Tem o nosso blog dos amantes da biologia e o Facebook. Então, galerinha, tem o WhatsApp, grupo de estudo, que já tenho há mais de 3 anos. Tá com nova edição. Tem uma galerinha lá, diz que gosta de estudar. Vamos lá, vamos ficar com eles aí até o Enem, né, galerinha? Seguinte, atualização de hoje. Uma dica para vocês em vídeo. Não tem uma estrutura de canal, vocês estão percebendo. É modesto o canal do prof. É modesto o canal do Alan Calvé. Mas é feito com amor. Um dia a gente chega lá, numa estrutura. Olha aqui, uma porta velha ali, né? Monitor de uma TV. E nosso cérebro só para melhorar mais. Porque se não tivesse nada, né? Parasitoses hoje. Leishmaniose. Vamos comentar alguma coisa. Esquistossomose. Teníase cisticercose. Não dá tempo. Não tem que ser muito longo o vídeo, não. Galerinha, é o seguinte. Não vou dar aqui conteúdo, coisa bem metódica, classificação, patogenia. Não. Isso aí, acho que nem cai mais no Enem dos vestibulares. Quando se estuda biologia, galerinha, tem que se entender a aplicabilidade, contextualizar, fazer analogias. Isso facilita até você reter aquela informação. Decorar para fazer prova. Se você quiser saber mais alguma coisa do que eu estou falando aqui, eu vou estar enviando material para quem solicitar. PDF. Use os livros didáticos, tem tudo lá. Vá na internet, vá nos amantes, que tem tudo lá, o que eu vou falar aqui. Mas às vezes, quando a gente está comentando alguma coisa, fazendo um vídeo, traz algumas coisas novas para vocês, que você assistindo, valorizando o trabalho de prof, aquilo ali já vai ser armazenado ali no teu cronograma de conhecimentos, de estudos diários. Você que estuda sozinho principalmente. Vamos lá, vamos rapidinho. Parasitoses. Amantes da biologia. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Leishmaniose. Calazar. Popularmente chamada. A doença leishmaniose é o calazar. Ah, professor, o que é calazar? Calazar é uma zoonose também. Mas o que é uma zoonose? É uma doença que envolve dentro do seu ciclo de transmissão o homem e o animal. Então, galerinha, o homem e que animal está envolvido na leishmaniose e o calazar? O nosso cão. Uau, uau, uau. É o uau, uau, galerinha. Principalmente, coitadinho, aqueles cães errantes, né? Que vivem sem um domicílio próprio. Sabia o que era isso? Cão errante é aquele sem um domicílio próprio, sem um proprietário, sem um dono. Geralmente são os SRDs. Eu não sei o que é SRD, professor. Sem raça definida. Para não chamar o bichinho de vira-lata. Então, você que mora aí, próximo às feiras, né? Onde tem muito cão errante, esses bairros mais da periferia. Então, qual é o problema de o cão ser solto na rua, sem domicílio errante? Galerinha, o cão é hospedeiro do calazar, ele está dentro do ciclo de transmissão, mas ele é o culpado? Não! Quem é o vilão da história e vem sendo vilão em outras doenças é o mosquito, galerinha, o vetor. Lembrando que quando você está estudando parasitoses,
você tem que ter ideia do que seja vetor, do que seja hospedeiros, do que seja agente etiológico ou causador. Tem que saber essa transmissibilidade. É a primeira coisa que você tem que saber. Olha, geralmente o agente causador ou etiológico são micro-organismos. Aí você também tem que saber diferenciar bactérias, vírus, fungos, protozoários, todos são micro-organismos. Então você tem que saber qual é o agente causador que está enquadrado aí. É uma bactéria? É um vírus? É um fungo? Ou é um protozoário? Desde que estou falando dessa doença agora, do calazar ou da leishmaniose, qual é o micro-organismo que é o agente causador? É um protozoário. Então, quando você está estudando parasitose, tem que saber definir esses termos. E nem todo mosquito é vetor. Às vezes a ideia que nós temos quando se fala em vetor de doença, aí aparece logo o danado do mosquito. Mas não, galerinha dos amantes. Na transmissibilidade de uma determinada doença, água contaminada pode ser vetor. Alimentos contaminados pode ser vetor. É só lembrar lá de leptospirose, de amebíase, é água contaminada. De esquistossomose, é água contaminada. Então são vetores também, então não é só mosquito. Então vamos voltar aqui para o nosso calazar. Primeira parasitose, professor, rapidinho. Então, é uma zoonose, porque envolve tanto o homem quanto o animal. Estava explicando. E o vilão da história é o mosquito. É bom que saibam nomes científicos também. Quando eu estou dando aula no segundo ano, geralmente a gente estuda isso aí no segundo ano, porque terceiro ano hoje é mais a revisão, e estudando direto para o Enem. No segundo ano, questão do conteudista, olha, vocês só saem daqui para o terceiro ano quando souberem pelo menos 10 nomes científicos. Pronunciar corretamente e escrevê-los de acordo com as regras de taxonomia, nomenclatura taxonômica. Professor, pelo menos 10 nomes. Então, vão treinando aí. Isso não vai cair em vestibular. Galerinha, quem for para uma discursiva, na hora de responder as questões, se envolver saúde pública, parasitose, você tem que saber escrever corretamente no punho o nome científico, saber que gênero é com inicial maiúscula e espécie é com inicial minúsculo. Então, voltando aqui para o nosso calazar, leishmaniose, qual é o agente transmissor? É o mosquito. Nome científico. Olha que nome lindo na biologia. Lutizomia longipalpis. Lutizomia é o gênero, longipalpis é a espécie da zoonose chamada de leishmaniose. E o agente causador é um protozoário, cujo gênero é a leishmania. Um Lzão maiúsculo, leishmania. Então, professor, olha aí, como é que se dá essa doença? A transmissão dela é pelo mosquito. O mosquito, uma vez contaminado com esse protozoário da leishmania, ele vai realizar hematofagia, se alimentar do sangue do cão, geralmente o cão errante, e esse mesmo mosquito, ele pode sobrevoar em um raio de ação e picar, se alimentar do sangue de alguém que está passando ali nas proximidades, no entorno onde tem aqueles cães errantes, ou até mesmo você está na sua casa, o seu cão aparentemente sadio, né? Vem o mosquito, não importa se o seu cão vive na rua ou não, tem mais isso. Olha, já ouviram falar de soro positivo? Lá no caso da AIDS, a leishmaniose tem isso também. O cão, porque eu digo isso com muita propriedade, porque eu trabalhei e trabalho na saúde pública. Professor Alain, especialista na área de zoonose, de saúde pública. Prazer. Então, o cão, isso deu o maior problema. Já encontrei vários problemas. O cão está dentro de casa, meu cão não pode pegar calazar porque está dentro de casa. Aí você, experiente, vai pela sintomatologia. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Porque o cão pode estar infectado, mas sem sintomas. Os sintomas ainda vão aparecer. Diga-se de passagem que o calazar ainda não tem cura nos animais. Tem no homem. Nos animais ainda tem apenas tratamento,
uma terapia de suporte, que muitas clínicas ganham dinheiro com isso, para dar uma sobrevida àquele animal. Uma vacina, tal, antibióticos, medicamentos. Mas o calazar no cão ainda é experimental. O tratamento e não tem cura ainda. Então, o que eu estou dizendo? O animal pode estar com protozoário e não manifestar ainda os sintomas. Aí uma briga danada. Mediante a sorologia, o exame laboratorial vai diagnosticar que ele está com a leishmania, com o parasita. E se ele está com parasita, ele é um hospedeiro, o animal. E alguém da família pode estar correndo risco de vida também, risco de se contaminar. Porque se entra um mosquito e aquele cão for diagnosticado, mesmo assintomático, com a leishmaniose, mas ele tem a leishmania na corrente sanguínea, tem o parasita, o mosquito pode se alimentar do sangue daquele seu animal que está domiciliado e pode se alimentar do seu sangue também. Aí que você tem que justificar, enquanto biólogo, enquanto profissional da saúde, para o proprietário do animal dizer que o animal dele está infectado. Ele tem que fazer um tratamento e, muitas das vezes, tem um órgão chamado de Centro de Controle de Zoonose que acaba recolhendo o cão. O proprietário tem que assinar um termo lá de responsabilidade, se ele for ficar com o cão. Infelizmente, esses animais, uma vez diagnosticados, no Centro de Controle de Zoonose das cidades, eles são eutanasiados, são sacrificados. É saúde pública. A população canina, ela é muito grande, gente. Realmente. Aí vem a legislação ambiental, aquela coisa toda, crime contra os animais. Mas assim, se você não tem um controle desses cães errantes, você está contribuindo para os agraves da saúde pública. Não basta só a dengue, não, tem que ter o calazar também, é? Pois é, então o mosquito, aí vem as medidas de profilaxia, né? O fumacê, que passa aquele carro eliminando um inseticida ao ar livre. Tem gente que faz fechar janelas. Aquele fumacê, aquele inseticida, aquela pulverização urbana é necessária, porque os mosquitos, eles são sensíveis àquele cheiro e lá interrompe a vida deles, certo? E as medidas para evitar a proliferação de mosquitos, você já sabe mais do que eu, né? Então isso é profilaxia. Quando se estuda parasitose, foca em profilaxia. Mas, professor, o cão com calazar, o que ele apresenta de sintomas? Galerinha, o cão apresenta feridas ao longo do corpo, ulcerações, né? São umas feridas que não saram, por mais medicamento que você lhe passe ali, não saram. Há uma queda de pelo generalizada, que a gente chama de alopecia. As feridas ficam localizadas também na borda da orelha, ao redor dos olhos, narinas, ao redor da boca, lacrimejamento com secreções, emagrecimento. As unhas do animal, uma vez sintomático com o calazar, crescem, chega e enrola. Nunca viu pertinho da casa de vocês um cão de rua assim? Todo pelado, sem pelo e as unhas crescendo com feridas, é suspeito de calazar até segunda ordem, até fazer o exame. É bem suspeito, é um exame clínico que eu estou falando aqui, no olhômetro, mas é isso. Essas unhas crescem, chega e enrola, né? Chamado de ornicogrifose. E, a exemplo de outras parasitoses, o baço e o fígado também aumentam de tamanho, que a gente chama de hepatoesplenomegalia, aumento do fígado, e espleno vem de baço, e do baço. Está aí a sintomatologia de um animal com suspeita de calazar ou leishmaniose. Essa parasitose é uma doença de saúde pública e também é uma zoonose. Então requer o cuidado do controle de cães errantes, as medidas profiláticas, controle de cães errantes, controle dos mosquitos, evitar a proliferação dos mosquitos. Aí tem as medidas paliativas do fumacê, né? Os carros que passam liberando inseticidas e outras. Então, galerinha, tá aí a primeira parasitose de interesse em saúde pública. E vocês matam a pau. Calazar ou leishmaniose, vetor, mosquito, lutisomia, longipalpis, agente causador etiológico,
protozoário, do gênero Leishmania. Hospedeiros, o homem e o cão, sendo o mosquito o vilão da história. Aí vocês vão estudar a morfologia do mosquito, que é diferente do Aedes, a patogenia, pesquisando, vão lá no livro didático, vão no Amantes, solicite os PDF. Esquistossomose! Eita galerinha! Esquistossomose, também chamada de barriga d'água. O que eu chamo a atenção para a esquistossomose? Além do saneamento básico. Não sabe o que é saneamento básico? É o que muitas cidades, muitas regiões do nosso país, infelizmente, não tem. Certo? Esgoto estourado, tudo. Então, a esquistossomose, ela é mais ou menos uma doença, uma parasitose de caráter endêmico. Geralmente ligada às zonas rurais também. Certo? Por quê, professor? Porque a contaminação, aí vem o vetor, se dá pela água contaminada, a água dos rios, que a gente chama também de açude, água doce parada, onde tem a presença de quem? Aí entra também o outro hospedeiro, além do homem, que é o hospedeiro definitivo. A presença do caramujo. No Brasil, existe pelo menos 3 espécies de caramujo que estão envolvidas no ciclo de transmissão da esquistossomose ou barriga d'água. O gênero é Bionfalaria. Aí você coloca Bionfalaria SP. A glabrata é a mais comum, mas são 3 espécies de gênero de espécie de caramujo a nível do Brasil que está envolvido no ciclo de transmissão da esquistossomose. Como é que se dá essa transmissão? Bom, o vetor é a água contaminada com caramujo, né? E se nessa água tem larvas que são provenientes do caramujo, cujo o nome é Cercaria, está aí o nome, Cercaria, é a larva proveniente do caramujo, que é liberada dentro do ciclo de transmissão, dentro do ciclo de vida do caramujo, né? Essa larva, o caramujo ele foi contaminado. Por qual larva? Pela larva L1, que é o miracídio. Quando esse caramujo recebeu esse miracídio, foi infectado por essa larva 1, que é o miracídio, essa larva foi metamorfoseada no organismo do caramujo e foi liberado às cercárias. O caramujo ele libera por toda a sua vida cercárias na água. Então a larva que infecta a água e consequentemente o homem é a cercária, está cercando, já está dizendo, está cercando o ambiente. E o homem, a dona de casa, muitas das vezes vai tomar banho nesse rio, lavar uma roupa, por isso que é uma doença estritamente ligada também à região rural, e se contamina com a água, com as larvas cercárias presentes na água lá, doce, que ela está lavando aquela roupa, beleza? E também o homem que contaminou a água com fezes, né? A presença das fezes também contaminadas desse homem que está com a esquistossomose. Aí vai fechar o ciclo, não é isso, galerinha? Então a esquistossomose também é uma doença de saúde pública, cujo o agente causador é um verme, né? Lá do filo Platelminthus, não é isso? Filo Platelminthus, que é o Schistossoma mansoni. Schistossoma mansoni é o verme, o filo é o Platelminthus e a classe é Trematoda. Esses detalhes aí que vocês, na hora da taxonomia, classificação desses seres vivos, vocês têm que saber também. Então, e o vetor, a água contaminada com caramujo, beleza? Geralmente, esse verminose atinge o fígado, os vasos sanguíneos do fígado e do intestino do homem, comprometendo o metabolismo do fígado, a saúde do fígado. Então, o fígado ele também cresce, assim como o baço. Por isso que fica barriga d'água, porque há um aumento patológico desses órgãos que foram comprometidos com este verme, o Schistossoma mansoni. Schistossoma, o gênero, mansoni,
a espécie. Então, galerinha, a esquistossomose, ela costuma cair muito, essa parasitose, em vestibulares e também no Enem. Então é profilaxia, evitar água parada que contenha caramujos do gênero Bionfalaria. No Brasil são pelo menos 3 espécies de caramujo diferentes. Beleza? Aí a pessoa fica com mal-estar, né? Fica ictérica, a pele fica amarelada, porque compromete o fígado, né? A pele fica amarelada, a gente chama de icterícia. É uma verminose. Beleza? Tem tratamento, certo? O tratamento tem que ser seguido a critério lá, a partir do diagnóstico, dos exames sorológicos, exame de fezes. Então, é interessante que você dê uma olhada também na esquistossomose, essa parasitose que ela é muito comum em vestibulares e no Enem. Mas entendam, não decore, dê uma lida no sistema porta-hepático, onde o verme compromete, certo? Muito bem. Interessante também em parasitose falar sobre teníase e cisticercose. Qual a diferença, professor? Teníase e cisticercose. Bom, o que nós podemos colocar aqui para vocês facilitar o estudo dessas parasitoses relacionadas a teníase e cisticercose? Alguns pontos importantes, que eu chamo de essência. Vocês têm que entender que existem 2 agentes causadores. São 2 espécies lá de tênias. Não é isso? Primeiro é a tênia solium, que você adquire, né, aí vem a transmissão pela carne de porco, tênia solium, contaminada, claro, mal cozida, mal assada. E a tênia saginata, que é a que causa teníase, que é causada pela ingesta de carne bovina, contaminada também. Então, isso é teníase. Agora, como eu adquiro realmente essa teníase, professor? Se essa carne estiver contaminada, quando você comê-la. Porque o cisto ou a larva encistada, que é o cisticerco, está encistada na carne, no músculo. Que aquilo que a gente chama de carne, na verdade, do animal, é o músculo. Então, uma vez você ingerindo esse cisto, essa larva, você vai adquirir a teníase. Vou já falar, que também pesa muito nessa informação, a questão da profilaxia. Mas antes, vamos definir o que seria, então, cisticercose. A cisticercose, ela é somática. Veja bem, a cisticercose, ela é somática. O que é somática? Porque ela é identificada ao longo do corpo. Quando o homem faz o papel do hospedeiro intermediário, no caso, geralmente o porco, né? Que aí entra a questão da tênia solium, cisticercose por tênia saginata, ela é muito mais raro, quase não existe. Esse é um detalhe. A tênia solium tem a ver com a cisticercose também, e não a tênia saginata. Então, quando o homem faz o papel do porco, ou seja, o homem come cocô, ele adquire a cisticercose. Como, professor, o homem come cocô? Coprofagia? Na verdade, ele come os ovos ou micro-ovos misturados às fezes. São micro-ovos, são fragmentos de fezes contaminados com micro-ovos, e pode estar contaminando o alimento, e o homem vai lá e come as frutas, as hortaliças. Galerinha. Então essas doenças, essas parasitoses, tem também a ver com a questão socioeconômica. O cara que mora numa região periférica, onde não tem uma questão da inspeção, ele compra na feira, muitas das vezes essa carne que é abatida lá do boi e do porco não tem uma fiscalização, não tem o selo do CIF, Serviço de Inspeção Federal, né? Mal acondicionada, vende ali no balcão, pendurada. Você nunca viu no interior? Muitas das vezes a gente come aquilo ali, aquela carne, né? E muitas das vezes você não sabe a origem daquela carne. É interessante saber isso aí, galerinha. Na pior das hipóteses, você cozinha bem cozida
ou bem assada, que a larva não resistirá a altas temperaturas. Então, cisticercose, quando o homem faz o papel do hospedeiro intermediário, principalmente na questão do porco, da tênia sólio, ele se alimenta diretamente das fezes ou dos micro-ovos. E teníase é quando o homem se alimenta da carne contaminada com a larva, né? Com o cisticerco incistado na carne. Deu para entender? Deu, né? Então, galerinha, o homem, ele é um disseminador também dessa verminose. Por quê? Quase imperceptível, fica até difícil de fazer um diagnóstico, porque essas fezes, na verdade, as proglotes, geralmente crianças são afetadas também, elas são constantemente liberadas, as proglotes, através das fezes. Galerinha, não sabe o que é proglote não? Então vai estudar filoplatelminto. É muito simples, vai estudar. Proglotes são aqueles segmentos ao longo do corpo da tênia, do platelminto. Cada proglote daquela, galerinha, tem milhares de ovos. Aí vocês imaginam. Então, chega um determinado estágio do verme, que aquelas proglotes, elas se tornam gravídicas, cheias de ovos. Por quê? As tênias, elas se autofecundam. Elas namoram com elas mesmas. Já pensou você namorar com você mesmo? Deve ser um negócio chato, né? Mas do jeito que as coisas estão, é difícil de você encontrar alguém certo. É o jeito de você olhar para o espelho e namorar com você mesmo. Então, galerinha, as tênias, elas se autofecundam. Então, quando elas estão gravídicas, significa dizer que cada segmento daqueles do corpo dela tem as famosas proglotes cheias de ovos. Tá? Então elas se insistam ali, se fixam através do seu escólex na parede do intestino e vão só crescendo, crescendo. Agora, quando elas estão só na luz do intestino delgado, esse verme, as tênias, ainda é uma teníase moderada, né? Benigna, vamos dizer assim. Agora, quando invade outros órgãos, pâncreas, fígado, quando sai ali, atravessa, aí tem que ser intervenção cirúrgica. Beleza? Então, os sintomas, como toda verminose, né? Que você vai ter aquela constipação, as náuseas. Agora, a forma mais grave é a cisticercose, porque tem a neurocisticercose. O que é isso, professor? É quando essa larva vai se alojar no sistema nervoso. Aí você vai ter complicações relacionadas ao sistema nervoso. Certo? Então, há necessidade de fazer um prognóstico e um diagnóstico precoce. Teve uma situação, um colega meu no interior, trabalha nessas repartições, nessas firmas que comem o famoso boia fria. Galerinha, marmiteiro. Tá nem aí, marmiteiro, chegou a hora dele comer, já está pronta ali a marmita, mandaram para ele, a firma manda, a empresa, e ele foi contaminado justamente pela cisticercose. Aí, galerinha, na verdade ele estava fazendo os exames, porque a cisticercose, ela pode estar ali imperceptível, né? Você pode conviver com ela um tempão, nessa forma mais branda, e só depois é que, quando pensa que não, já está alojada no sistema nervoso. Mas ele estava fazendo uma bateria de exames, foi a sorte dele, né? E que foi lá diagnosticado uma verminose lá, que ele estava com parasitose. Aí foi feito toda uma investigação, porque é assim, a cisticercose, ela é feita um exame sorológico para você detectar, radiológico, né? Ultrassonografia, aquele outro exame que é geral, né? Ressonância. Então ela é mais, vamos dizer assim, mais grave a cisticercose do que a teníase. Beleza? Então, profilaxia, inspeção sanitária, matadouro. Aí entra o papel do veterinário, quem faz veterinário tem que fazer a inspeção dos matadouros, fiscalização da carne que você vai comer. No caso, se não souber a procedência dessa carne, você vai comer ela bem cozida ou bem assada. Tudo isso faz parte da profilaxia. E o tratamento também, uma vez contaminado. Não é isso? Então, fechou parasitose? Algumas dicas, talvez tenha faltado alguma informação,
mas eu posso estar enviando para vocês bastante material, é só solicitar. Então tá aí, falei da diferença de teníase para cisticercose. A forma mais grave é a cisticercose, que envolve a tênia sóleo e não a saginata. O agente causador é verme, né? Da tênia, que é da teníase, que é o verme. Da cisticercose é o ovo, né? Que o homem faz o papel do hospedeiro intermediário, o papel do porco. Falamos de leishmaniose, falamos de vetores, né? Falamos da condição assintomática da leishmaniose. E a esquistossomose, que é ligada a regiões endêmicas, das duas formas larvais da esquistossomose, que é a que contamina o caramujo, a miracídio, que contamina o homem, a cercária. Então, fizemos um apanhado. Pode solicitar PDF comigo. Essa informação que eu trago para vocês nessa atualização de hoje. Comentem o vídeo, compartilhem, nos siga nos amantes da biologia. Ok, galerinha? Abraço, professor Alan Calvé.